Boa noite a todos. O meu nome é Bruno Mosqueta, eu sou aluno de MBA do MIT e junto com a Nicole Teixeira, eu organizei o painel de empreendedorismo social da 7ª edição da Brasil Conference at Harvard and MIT. O painel conta com a presença da Ana Fontes, que é presidente da Rede Mulher Empreendedora, da Letícia Piccolotto, que é fundadora e CEO da Brasil Lab e presidente executiva da Fundação Brava, e com a presença da Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. O painel vai ser moderado pelo Daniel Fernandes, que é editor-coordenador do Estadão. Eu desejo um ótimo painel a todos e, Daniel, agora é com você e com os nossos panelistas. Obrigado, Bruno. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer a oportunidade de estar aqui com a Ana, com a Letícia, com a Luísa Helena. É muito bacana dividir esse espaço com vocês. Vou tentar atrapalhar o menos possível para que a conversa seja a mais rica possível para todo mundo que está assistindo a gente com um tema que é tão bacana, que é empreendedorismo social. Eu queria começar perguntando, acho que não dá para fugir muito da relação entre o que a gente tem vivido há mais de um ano, a pandemia do coronavírus, relacionando com o empreendedorismo social. Queria fazer uma pergunta comum a vocês três, pedindo para que a Ana comece respondendo, e pedindo para que vocês, se possível, fizessem uma análise em relação a esse último ano, né, nesse período da pandemia e de tudo que se falou também por conta da ajuda e da necessidade de auxílio e na necessidade da gente, de alguma forma, combater as injustiças que ficaram mais aclaradas nesse período. Vocês acham que o empreendedorismo social nesse período de um ano e pouco, ganhou força? Como é que vocês enxergam a questão do empreendedorismo social nesse um ano de pandemia? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Daniel, Luísa, Letícia, Bruno, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que é tão importante, que é empreendedorismo social, ainda mais ao lado de pessoas tão incríveis que eu também admiro. O ano passado foi um choque para todo mundo. Eu vou falar especialmente no aspecto do empreendedorismo social com foco em mulheres, né? Eu sou, como você falou, Daniel, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto da Rede. Hoje nós temos quase 1 milhão de participantes na nossa plataforma. Foi um choque no primeiro momento, dia 16 de março, né, receber todo aquele impacto do que seria a pandemia, a gente não sabia o que ia ser, e nesse um ano, o que a gente percebeu, né, primeiro, a pandemia foi muito mais forte e muito mais cruel, vamos assim dizer, com as mulheres, né, elas foram as que mais foram desempregadas, né, foram as mais demitidas no ambiente de trabalho, elas que infelizmente estão sofrendo mais com violência doméstica, a questão da saúde mental também pegou muito forte, e no ambiente de negócios, 60% dos pequenos negócios liderados por mulheres, eles são no que a gente chama de área de conforto, né, que é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética, que foram exatamente os segmentos mais fortemente afetados pela pandemia. Então, o impacto foi muito forte e é muito importante, assim, a gente falar que tem coisas que aconteceram durante a pandemia, mas que não são decorrentes da pandemia. A situação da violência doméstica não é decorrente da pandemia, ela já vinha e foi acentuada, assim como várias outras questões. Por outro lado, assim, eu como empreendedora social otimista que sou, olhei também para os aspectos que não podemos dizer que foram positivos da pandemia, mas o que a gente tirou desse movimento como um todo. Nós fizemos uma pesquisa o ano passado com essas empreendedoras, com quase 2.000, e foi muito interessante a gente ver que sim, elas sentiram mais fortemente o impacto, mas do outro lado, elas foram muito práticas em buscar inovação, renovar os negócios, pensar para frente, né? O que eu vou fazer para o meu negócio continuar vivendo no pós-pandemia? Como é que eu faço para buscar pequenas inovações no dia a dia do meu negócio? E isso a gente achou muito interessante. Fora o fato de que elas falaram o tempo inteiro sobre buscar capacitação e fazer a digitalização do negócio, que virou assim um caminho super importante. Como organização, nós, como organização social, a gente teve, por incrível que pareça, o ano com a maior captação de recurso da nossa história. O ano passado, nós captamos mais de 45 milhões de reais
para projetos sociais dentro da nossa organização. Então, o que a gente sentiu foi que as empresas, as grandes empresas, olharam para esse universo, olharam principalmente para os pequenos negócios e se prontificaram a ajudar de alguma forma. Óbvio, esse dinheiro não veio diretamente para a gente, mas veio especificamente para a gente gerar renda para projetos ligados a mulheres. Então, nesse sentido, eu vi uma alerta, né, assim, como se fosse uma luz que acendeu para todo esse ambiente, né, de doação e de captação de recurso, para ajudar. A gente entendeu muito claramente que todo mundo está olhando para o papel da sociedade ou o papel social como sendo algo fundamental, assim, unir forças, né? A gente sentiu muito isso durante esse processo da pandemia. É claro que não está sendo fácil, é claro que as coisas não são simples, é claro que não é tranquilo, mas é muito importante a gente ver esse movimento também da sociedade, não só das organizações sociais, mas da sociedade como um todo, buscando ajudar especialmente os pequenos negócios que geram 70% dos empregos do país. Então, assim, para começar, né, dando essa visão do meu olhar, né, e de tudo que a gente tem feito aqui, olhando para a Rede Mulher Empreendedora, para os pequenos negócios, especialmente para as mulheres. Legal. Letícia, queria um pouco da sua opinião também nessa questão do empreendedorismo social nesse contexto infelizmente, eu não posso dizer pós-pandemia, queria muito estar falando num cenário de pós-pandemia, mas vai passar. Mas nesse momento, como é que você analisa essa questão de empreendedorismo social com essa vivência de pandemia? Ainda não passou, né, Daniel, mas vai passar, né? Eu queria também, primeiramente, agradecer pelo convite à Brasil Conference. Para mim é uma honra estar aqui participando hoje. A última vez que eu participei do evento, eu estava grávida, em 2018. Agora estou aqui, né, virtualmente, infelizmente, mas é uma satisfação muito grande para discutir, né, porque a gente está discutindo um tema tão importante, que é o tema do empreendedorismo social, e também com duas mulheres incríveis, empreendedoras sociais, que eu admiro muito. Então, eu estou super feliz de estar participando aqui hoje com vocês. Na minha perspectiva, Daniel, eu queria só contextualizar um pouquinho, antes de falar especificamente sobre esse ano, porque eu acho que a questão do empreendedorismo, né, é um pilar que vem avançando bastante no Brasil, e é um pilar extremamente importante para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, né? Eu comecei a minha carreira na Endeavor há 20 anos atrás, quando a Endeavor também começou a sua operação aqui no Brasil, e lá atrás a palavra empreendedorismo nem existia no dicionário, e a gente falar de uma ONG cujo foco era fomentar empreendedores, alavancar esses negócios, gerar emprego, gerar renda, era algo extremamente disruptivo, era algo extremamente inovador. E passado 20 anos, a gente vê hoje que o Brasil tem um ecossistema empreendedor muito consistente, né? Então, nós temos mais de 100 parques tecnológicos espalhados pelo Brasil, nós temos uma série de programas de aceleração, uma série de programas de capacitação para os empreendedores, né? Nós temos uma indústria muito forte de investimento. Então, acredito que vocês acompanharam recentemente, o Brasil bateu recorde, né, de investimento de venture capital, mais de 14 bilhões de dólares. A gente também tem avançado bastante com a indústria de investimento de impacto. Então, a gente está chegando aí numa ordem de grandeza de 800 milhões de dólares de investimento para o Brasil. Então, eu vejo que o cenário ele é extremamente positivo e é um cenário que, sim, a gente tem muitas oportunidades ainda na mesa para avançar muito em relação à questão do empreendedorismo social, né? De resolver, de fato, os problemas, as dores do mundo, as dores da sociedade, as dores das pessoas. E isso tem sido feito porque o empreendedor, ele é um bicho, né? Ele é uma pessoa que é apaixonada por problemas. Não dá para você empreender, não dá para você dedicar a sua vida se você não for apaixonado por aquele problema, para encontrar uma solução para aquele problema, por liderar pessoas, mobilizar pessoas. Então, de fato, quando o empreendedor ele se arrisca, né, e é uma jornada que tem um risco envolvido na história, ele, de fato, ele está já contribuindo para a sociedade. Então, a partir daí, no meu entendimento, o empreendedorismo, por si só, já é um empreendedorismo social, né? Aquele empreendedor ele já está contribuindo
para a sociedade. Mas claro que quando a gente olha empreendedores que estão hoje trabalhando com a pauta da educação, ou empreendedores que estão trabalhando com a pauta da saúde, empreendedores que estão trabalhando com a questão também de segurança pública e outras pautas, a questão ambiental, né? Esse empreendedorismo social, ele é muito importante e é uma área que vai crescer muito. Porque, veja bem, a pandemia, né, que a gente está vivendo hoje, que a gente ainda não sabe quando vai terminar, que a gente não sabe exatamente se a gente não vai sofrer outras pandemias como essa, né? A pandemia é um problema ambiental, né? É um problema que a gente não endereçou, que ele já estava posto, ele foi analisado por uma série de especialistas, ele foi alarmado por uma série de instituições, organizações, e a gente, como sociedade, a gente não endereçou essa questão de forma articulada, de forma sistêmica, e hoje esse é um problema que o mundo inteiro está pagando a conta, né? Então, o empreendedorismo social, ele vai, de fato, tomar uma força muito grande na próxima década, porque a gente tem que resolver muitos desses problemas sociais. Na próxima década não vai ter mais tempo, se a gente não, de fato, se concentrar, focar nessas questões, né? Esse empreendedorismo vai crescer muito e a gente vai ter, de fato, aí um elemento muito importante, que é uma discussão, que acho que a Luísa depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é essa integração de um olhar do setor privado, né, para um olhar empático, para um olhar filantrópico, porque os dois mundos, eles precisam cada vez mais dialogar. E eu vejo muito isso no cenário, nas cadeiras que eu ocupo, né? Então eu tenho um trabalho já de mais de 20 anos, trabalhando no terceiro setor, com organizações sem fins lucrativos, e a gente tem um desafio muito grande de levar um pouco dessas metodologias de impacto, de evidência, de resultado para a área social, que é uma área, muitas vezes, que o principal drive é a paixão, é a mobilização, né? É fazer o bem ao coletivo. Então, tem um desafio em receber esse tipo de metodologia, isso é um fato, assim como é um desafio também levar para o universo das empresas, levar para o setor privado, uma visão de que talvez a gente não vá bater uma meta no primeiro trimestre, no segundo trimestre ou no ano. São problemas sistêmicos que vai demorar mais tempo para a gente resolver e a gente vai ter que se articular para resolver esses problemas, né? Então, não é um indivíduo só, uma organização só que vai conseguir resolver essas questões. Então, vai se exigir muito esse papel de articulação, esse papel de mobilização. E aí, essas empresas, elas também têm que estar dispostas a perder de um lado para ganhar do outro e fazer concessões e trabalhar numa forma de um diálogo mais democrático, vamos dizer assim. Então, acho que tem elementos importantes nessa evolução que não basta só o empreendedor, aquele herói, né, fazer uma jornada heróica de querer resolver um problema, se apaixonar pelo problema e querer mobilizar soluções para isso, mas tem um lado também do setor privado, e não só o setor privado, mas do governo também, né, todos os atores se mobilizarem para as agendas mais importantes para a nossa sociedade, e a questão da pandemia é uma agenda importante, né? Então, a gente não está, de fato, livre de sofrer outras pandemias, então a gente precisa buscar soluções para isso, precisa discutir saúde pública num nível global, e essas questões, elas estão aí, elas não vão sair, os problemas são muito complexos. O Brasil ainda tem um agravante que a gente convive com problemas do século XVIII, como a questão de saneamento, infraestrutura e tantos outros, e tem que se conectar com as tendências do século XXI, né? E abraçar as novas tecnologias que estão surgindo e se conectar com essas tendências, como a questão de inteligência artificial e tantas outras tecnologias que vão trazer uma disrupção também que a gente nem imagina o tamanho dessa disrupção ainda. Tem muitos estudos que sinalizam e a gente não consegue nem visualizar, de fato, como é que vai ser esse futuro, né? Então, eu acho que são oportunidades, existe muita oportunidade. A pandemia, como a Ana falou, é muito triste tudo que a gente está vivendo. Como brasileira, eu fico muito impactada, né, com os números, com a quantidade de pessoas, de brasileiros que a gente perdeu. E a gente poderia ter feito algo muito melhor, uma gestão pública muito mais eficiente nesse sentido. Mas essa crise, ela pode trazer um alarme muito forte para a sociedade, né? Ela pode trazer uma convocação, um chamado para que a gente, de fato, juntos, para que a gente resolva os problemas que a gente precisa resolver. Não dá mais para esperar, a gente precisa abraçar
e se articular para resolver esses problemas? É o impulso, né? Talvez a pandemia como uma grande impulsionadora de soluções na área do empreendedorismo, ou no fortalecimento do empreendedorismo social. E queria aproveitar isso que ficou um pouco dessa sua fala inicial, sua resposta inicial, Letícia, para perguntar justamente para a dona Luísa Helena Trajano a respeito a pandemia muito bem, o que mais a gente precisa? Porque a Letícia falou uma coisa importante, que estava na fala da Ana também. A gente tem um ecossistema empreendedor, coisa que a gente não tinha, não era igual a 10, não era igual a 20 anos. A gente dá para falar que existe, me corrija se eu estiver errado, um ecossistema empreendedor. A gente pode dar esse salto rumo ao empreendedorismo social, maior, mais amplo e mais eficiente. E queria perguntar para a dona Luísa Helena o que, na visão dela, é possível fazer para ajudar a ampliar o empreendedorismo social no Brasil. Porque é isso, oportunidades, temos problemas do século XVIII, oportunidades não faltam. A gente precisa colocar mais esse bloco na rua. Queria ouvir a Luísa Helena a respeito disso. O primeiro prazer estar aqui, que pena que eu não posso estar pessoalmente, que eu já tive acho que uns 3 anos, e como eu admiro o trabalho desses meninos aí que fazem uma curadoria maravilhosa, e estar com a Ana, com a Letícia e com você, Daniel, prazer muito grande. O que eu tenho pensado um pouco sobre empreendedorismo social, eu acho que os dois empreendedorismos deram um salto, porque você via empreendedorismo social como uma coisa de caridade, e isso é uma coisa muito séria, porque assim, as pessoas que trabalham precisam ter lucro, porque precisa ganhar, as pessoas que prestam precisam ganhar, o empreendedorismo precisa dar lucro, porque ele aplica no próprio empreendedorismo. Então, o que eu estou vendo, assim, primeiro falar um pouquinho da epidemia, né, foi descancarada a desigualdade social no Brasil, fruto de quase 400 anos de escravidão, onde a gente teve uma péssima abolição, e isso descancarou de tal maneira que foi uma fresta, como diz a Ana, não pode chamar de positiva, mas foi uma fresta que descancarou, e fez com que todo mundo, Daniel, também assumisse que a desigualdade social é uma doença, é um tumor que prejudica todo mundo. Então, isso mexeu profundamente com o mercado. Então, de um lado, o empreendedorismo social teve um valor muito maior, e eles também estão se reorganizando, como a Ana falou, eu recebi 45 milhões que eu nunca tinha recebido, ela teve que se reorganizar, ter um pouco da empresa privada para que ela pudesse gerenciar e estruturar, e a empresa privada aconteceu uma coisa muito interessante que a Letícia também colocou. A empresa privada, e assim, os empresários brasileiros deram mais de 6 bilhões, foi uma das maiores doações que teve, mas o mais importante não foi só o dinheiro, Daniel. Os empresários, as famílias, elas foram para a ação, e todo mundo começou assim, a gente vai dar hospital, oxigênio, hospital, raio-x, não sei o quê, nós queremos dar coisa que fique, todos, inclusive a minha família. Não levou 20 dias que a fome bateu tão forte que nenhuma família teve que dar 20%, 30% para a fome. Então, nesse momento, a própria empresa e as famílias estavam exercendo o empreendedorismo, porque eles não só deram dinheiro, eles administraram, eles foram atrás. Então, o que eu sinto que houve uma evolução dos dois lados. O empreendedorismo social, sair daquela coisa, eu sou um empreendedor social, eu estou aqui para fazer caridade, eu estou aqui para ver. Não, empreendedorismo social também é uma empresa que tem absolutamente diferente que todo o seu lucro, que tira os funcionários que trabalham, que gera emprego, que faz tudo, o lucro que sobra é investido no pós-negócio. E a outra empresa privada, ela teve que se adaptar, que, sem ela pensar no Brasil. E aí ele fala, mas por que o empresário não pensou nisso? Gente, conviveu com inflação, com não sei o quê, com juros altos, com muita coisa, e a indústria brasileira não foi sucateada. Então, eu acho que dos dois lados,
E eu sou apaixonada pelo Brasil há muito tempo. O Magazine tem 22 anos de melhores empresas para se trabalhar. A gente canta o hino nacional toda segunda-feira e nunca pensei, Daniel, que uma pessoa ia falar: eu compro no Magazine Luiza porque você gosta do Brasil. Isso nunca me passou pela minha cabeça de jeito nenhum. E eu abro as minhas redes sociais para o pessoal reclamar que não está tendo, seja LinkedIn, seja no Instagram, seja tudo, Twitter. E pela primeira vez eu comecei a assustar, porque a gente entrou no processo de não demita, nós criamos muita coisa, a Ana sabe, para o parceiro Magalu, que foram 600 mil empregos daquele que estava desocupado. E assim, olha, eu não fiquei bem servido, mas eu quero continuar comprando de vocês, porque você está ajudando o Brasil. Eu até levava susto, gente, porque isso não era, Letícia, uma coisa que eu nunca esperava ver na minha vida. Então, o que aumentou? O nível de consciência do cidadão brasileiro, porque não se esqueça que a escravidão, ela não só atrapalhou a desigualdade social, a escravidão levou uma coisa que me deixava muito triste no Brasil, que está começando a melhorar. Nós temos dois papéis, o colonizado e o colonizador. Era como o país não fosse da gente. Então, sempre tinha que buscar os Estados Unidos, Portugal, não sei o quê, para ter comparação. E o que eu senti, Ana, nesse momento triste, mas que alavancou, foi esse espírito. Então, as empresas privadas também estão tendo que buscar propósito e estão tendo que trabalhar o social. E as empresas social está tendo que trabalhar a organização, metodologia, e até porque quanto mais dinheiro entra, né, Ana, né, Letícia, mais exige estrutura, organização, compliance, prestação de conta e tudo mais. Então, o que eu senti, Daniel, para mim não falar muito, é que está tendo um equilíbrio entre a sociedade, a empresa privada, isso que a Letícia falou, se criou uma ponte mais perto. Eu nunca vi tantos empresários grandes, eu faço parte de vários movimentos, falar na pequena e média empresa. Eu tenho uma paixão desde 86, não só porque eu sou pequena, porque 85% do emprego no Brasil, não formal e o formal, é dado da pequena e microempresa, e do formal é 65%. Então, esse PPP, esse primeiro na pequena, entrou, porque foi, como você falou, que mais sofreu. Tanto a pequena de empreendedorismo social, as pequenas organizações, as pequenas instituições, como também a das grandes. Então, eu acho que houve esse descaramento da desigualdade, fez com que todo mundo evoluísse muito, e eu senti que foi as duas. Eu acompanho a Ana, esse trabalho belíssimo que ela faz. Quando ela recebe um dinheiro desse, ela se torna muito mais estruturada, muito mais responsável para poder levar, não responsável no sentido, Ana, que eu sei que é, mas responsável no sentido da estrutura para fazer. Então, é isso que eu sinto, que eu acho que houve uma mistura dos dois. E a empresa, Daniel, que não tiver propósito, daqui 5 anos ela não vai sobreviver, porque o consumidor é que manda. E ele está pedindo muito isso. O que vocês fazem pela igualdade racial, que é uma coisa que eles estão pedindo muito, que veio à tona muito também, e pela igualdade de modo geral. Então, é isso que eu tenho que falar nessa primeira prova. Posso só reforçar uma coisa da Luísa, Daniel, porque eu fico muito realmente tocada, porque ser empreendedor e fazer captação de recurso, que é isso que a gente comentou aqui, exige mesmo uma organização, uma preparação, como se você fosse uma grande empresa. Nós fazemos auditoria das nossas contas, nós somos cadastrados fora do Brasil para poder receber doações internacionais, e a gente teve que fazer esse processo evolutivo que começou antes da pandemia e só se acentuou com a pandemia. Então, é importante, do mesmo jeito que a Letícia colocou, que os empreendedores em geral, né, nesse nosso ecossistema tem que se estruturar, os empreendedores sociais também. A Luísa falou uma coisa ótima, que assim, você não está fazendo só a caridade, para você fazer mais caridade, para você conseguir ajudar mais gente, impactar a vida de mais gente, você precisa se estruturar e se organizar, né? Protagonista, né, Ana? Mais gente a ser protagonista, a se libertar da escravidão, porque quanto mais a pessoa ganha, quando ela se libera de uma escravidão que a gente carrega, né? É isso mesmo, Luísa, exatamente.
Pronto, Daniel, parei. Não, é ótimo. Quanto mais a gente seguir dessa forma, melhor esse complemento. Eu ia até te perguntar, Ana, justamente isso. Você falou sobre um aporte financeiro inédito, né, por conta da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre justamente como é que ele foi usado, como está sendo usado, o que vocês fizeram, porque acho que o trabalho que você faz é muito importante, porque é isso que você falou também, né, no começo. A mulher foi mais impactada quando a gente fala da questão mental. O problema é maior. Quando a gente fala da desigualdade, ela está clara e ainda está colocada, está posta. Fala um pouquinho do trabalho nesse ano de pandemia, que eu acho que tem muito a ver o que você faz com o tema da nossa conversa aqui. Acho bem importante, assim, vou falar de 2 grandes projetos que eu acho que valem o destaque para mostrar o modelo que a gente trabalhou. O ano passado, a gente olhou muito para as mulheres em vulnerabilidade, ou seja, aquelas que precisavam basicamente de renda. A gente acredita muito no trabalho de geração de renda, porque se a gente não gera renda, né, a gente não consegue dar sustentabilidade para que a pessoa continue, né, fazendo as ações que ela quer fazer. Nós recebemos também, num modelo inédito, uma doação dos 3 maiores bancos do nosso país juntos. O Bradesco e o Santander e o Itaú doaram juntos para uma causa e, junto com a gente, desenvolveram um projeto de geração de renda para 6.500 costureiras. O que nós fizemos durante a pandemia foi criar uma fábrica virtual, onde nós selecionamos organizações sociais e costureiras do Brasil inteiro, de norte a sul, e produzimos 12 milhões de máscaras no Brasil inteiro. Foi um desafio, foi meio assustador, eu não vou mentir, eu fiquei com medo enorme das coisas não darem certo, mas como empreendedora eu enfrentei o desafio, né? Estava com medo, vai com medo mesmo, que é o que a gente costuma falar. E a gente botou essa fábrica virtual de pé, todo mundo trabalhando, fazendo o processo todo, comprando matéria-prima, distribuindo a matéria-prima, as costureiras produzindo, depois entregando as máscaras produzidas para organizações que precisavam, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar máscara. Então, de ponta a ponta, esse projeto foi super inédito, porque a gente gerou renda para 6.500 mulheres, de norte a sul do Brasil, uma renda média de R$ 2.900, pelo período de 3 meses e meio. Então, assim, foi absolutamente um impacto absurdo, não só financeiramente para as mulheres, mas em toda a cadeia que a gente conseguiu trabalhar. E teve um fator, assim, uma coisa muito simbólica, né? A gente fez um documentário sobre isso, estamos concorrendo no Prêmio Folha, mas teve uma coisa simbólica, porque desde o início, Daniel, Luísa e Letícia, a gente achava que só a geração de renda estava fazendo a diferença. Mas a gente viu um depoimento de uma costureira que ela, no vídeo, ela falava assim, olha, além de ter botado comida na minha casa, de ter ajudado as pessoas aqui, ela ajudou a família dela com 4 pessoas e mais outras famílias também. Ela falou, esta máscara que eu fiz com as minhas mãozinhas vão ajudar outra pessoa. E, de verdade, aí a gente entendeu a importância, porque, na verdade, ela estava se sentindo, como diz a Luísa, protagonista, porque ela falou, o que eu fiz gerou dinheiro para mim, mas eu também ajudei outra pessoa. Olha que coisa bonita isso, sabe? Assim, foi tão impactante para a gente. E a gente fez isso, assim, em 4 meses, botamos tudo de pé, fizemos as coisas funcionarem. Tem um monte de coisa errada no processo, faz parte, errada que eu digo assim, para a gente aprender logística no Brasil inteiro, a Luísa é a rainha da logística, ela sabe como é que eu entregava tecido lá no Amazonas, foi toda uma confusão, mas no fim tudo deu certo. E paralelo a isso, a gente não deixou de lado a nossa essência, a base da rede do Instituto, que é a educação. A gente trabalha programas de capacitação, mentoria, aceleração de negócio e acompanhamento de negócios. E aí a Google, a fundação do Google, fez uma doação também para a gente o ano passado, de $1,5 milhão, para a gente criar um programa pós-pandemia, ou seja, a gente imaginava que a pandemia teria acabado, né? Que é para ajudar 50 mil mulheres até 2022, com capacitação, aceleração de negócio, mentoria e capital semente.
Porque uma das coisas que a gente está falando também, o empreendedorismo social precisa também botar dinheiro na mesa, botar dinheiro no jogo para as pessoas que estão sendo impactadas. Não adianta só a gente achar que fazendo, doando as coisas, a gente não vai conseguir fazer a mudança. Então, a gente também está colocando isso tudo junto. Esse projeto se chama Potência Feminina e ele é focado em ensinar empreendedorismo, empregabilidade e tecnologia. Porque para aquela mulher que não quiser abrir um negócio, ela pode muito bem aprender tecnologia para poder trabalhar de casa para outras organizações. E a gente vai impactar a vida de 50 mil mulheres até dezembro de 2022 só com esse programa. Não vou citar todos os outros, porque realmente a gente está fazendo bastante coisa, mas acho que esses dois são simbólicos, porque um mantém a nossa essência de educação, capacitação e recurso financeiro, e o outro também a nossa essência, que é geração de renda. É isso que a gente vem trabalhando, e só confirma o que a Luísa comentou até agora, assim, é a posição das grandes organizações de olharem e estarem junto com a gente. Nenhuma dessas empresas, nem Google, nem Itaú, nem Bradesco, nem Santander, vieram com imposições. Eles vieram para a gente assim, olha, a gente quer ajudar, a gente não sabe direito qual o caminho, vocês estão há 13 anos fazendo isso, a gente quer que vocês desenhem esse caminho e a gente vai ajudar vocês nesse processo, inclusive com a inteligência deles. É isso que eu acho que é mais bacana, não é só eles falando, nós deram somos a mão na bons. massa, né, Ana? Não deram dinheiro só. É Mais isso. do que isso, né? É uma filantropia estratégica, né? Que escuta quem tá com a mão na massa, né? Não chega falando, olha, tem que fazer assim. Mas ajuda a montar, dá o sistema, aumenta nível de consciência, gente, porque só dar o dinheiro não aumenta. Quando você envolve na ação, e é isso que aconteceu muito com as empresas. Porque fizeram junto exatamente isso. A gente falou assim, não adianta dar o dinheiro sem dar capacitação, não adianta dar capacitação sem dar o dinheiro, não adianta fazer isso sem apoiar, não adianta fazer isso se a gente não estiver junto. Para mim, o surreal, teve um período que a gente tinha um grupo de WhatsApp com todos os 3 bancos, os executivos que trabalharam com a gente nesse projeto, que chama Heróis Usam Máscaras, e a gente resolvendo os problemas do dia, e não tinha ninguém que falava assim, olha, acho que tem que resolver desse jeito. A gente discutia de verdade qual era o melhor caminho. Então, isso para mim é muito simbólico, e isso é resultado desse momento que a gente viveu, né? Da consciência, como diz a Luísa e a Letícia, das pessoas trazerem isso para a consciência e quererem botar a mão na massa e ajudar. A gente tem hoje uma fila de gente querendo ser voluntária da rede, e às vezes a gente não dá nem conta, a gente querendo pôr a mão na massa. E não é só aquela voluntária, uma empreendedora, a gente tem altas executivas querendo ser voluntárias e ajudando. Então, acho que isso é importante a gente colocar também. Muito, muito, muito interessante, porque você fala do poder de multiplicação, né? No começo, aquela costureira estava ajudando outras tantas pessoas, quer dizer, o poder de multiplicação do empreendedorismo social na prática, das parcerias, da união, colocar os 3 maiores bancos juntos por uma causa não é fácil, poderia ser muito mais frequente, tomara que fique muito mais frequente. E aí queria emendar uma questão para a Letícia, porque eu acho que união, né, é um pouco do trabalho que ela faz, né, assim, das startups e como as startups podem atuar com os governos. E tem muito poder nisso, né, de você unir essa inovação, essa capacidade e inovação em quem pode efetivamente ter amplitude, ter escala, como a gente costuma dizer, porque chega em qualquer lugar, o governo está em qualquer lugar, o governo está presente na vida das pessoas, de uma maneira ou de outra. Queria, Letícia, que você falasse um pouquinho de como esse trabalho que você vive, que você faz, pode ajudar nessa ampliação, eu vou dizer, desse ecossistema de empreendedorismo social que já se faz presente no Brasil hoje. Claro, Daniel. A gente estava falando aqui antes, né, da evolução do ecossistema do empreendedorismo no Brasil, e eu acho também, eu observo uma grande evolução na filantropia, como a Luísa estava falando, né, e a Ana estava aqui fortalecendo com um exemplo prático. Houve uma evolução muito grande também na forma de investir socialmente. Eu acompanhei isso muito de perto,
porque na Fundação Brava, que é a fundação que eu presido, em 2003 a gente resolveu fazer um investimento junto com o setor público por acreditar que não dá para falar de impacto se a gente não envolver o governo, né? Não dá para falar de uma escola, de uma prática bem-sucedida na área de educação, se a gente não levar isso para a rede pública. Não dá para a gente falar de uma prática bem-sucedida na área de saúde e fortalecer aquele exemplo se a gente não levar isso para dentro do SUS. Então, a Brava, em 2003, ela teve uma visão, que foi uma visão, né, na minha percepção, bastante acertada, de começar a dialogar com o governo e trabalhar numa perspectiva de levar para dentro do governo essa visão de inovação, essa visão de articulação entre os setores, então trazendo não só as startups, mas trazendo também consultorias de gestão para fortalecer a elaboração das políticas públicas, porque a gente sabe que um grande desafio que a gente tem no Brasil hoje é desde a elaboração das políticas públicas até o acompanhamento e a avaliação dessas políticas em campo, né? Então, a gente tem, de fato, um grupo técnico muito bem estruturado, servidores, que a gente tem que tirar o chapéu aqui, porque muitas vezes a gente, né, fala mal de servidor público, acha que quem trabalha em governo é só porque está encostado, não tem apetite, não tem ambição, e não é isso. Eu, trabalhando diretamente com diversos projetos junto com o governo, eu conheci pessoas extremamente idealistas, apaixonadas, que querem fazer a diferença e estão dentro do setor público justamente por acreditar nessa capilaridade, nesse impacto. E aí eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais essa ação. A Brava começou a fazer isso, a gente trabalhou com diferentes projetos na área de educação, na área de saúde, mas principalmente também na área de finanças, porque, na nossa percepção, um município, né, que tem as contas públicas em dia, bem administradas, com uma saúde financeira, ele consegue investir nas pautas prioritárias para a sua população. Então, aquele município que está quebrado, aquele município que não sabe fazer gestão, né, não sabe fazer a gestão das suas contas, acaba atuando de forma emergencial, de forma assistencialista, com uma visão de curto prazo, e, na nossa perspectiva, esse foi um ponto muito importante. Então, a Brava, ao longo de mais de 12 anos, desenvolveu uma série de projetos, e hoje, todos esses projetos, todo esse conteúdo, ele está estruturado num portal, que é o portal Meu Município, onde, nesse portal, a gente tem ali um toolkit para gestores públicos, secretários de fazenda, secretários de gestão, que querem, né, entender como que eles podem deixar suas contas em dia, como é que eles podem otimizar suas contas sem aumentar a alíquota, porque ninguém aguenta mais também pagar imposto. Então, como é que a gente consegue fazer uma boa gestão da administração pública sem também pesar para o contribuinte, pensando em redução de despesas, pensando em melhor eficiência, né, dos gastos públicos. Então, esse é um projeto muito legal que eu convido todo mundo a conhecer, que é o portal Meu Município. E a partir daí, né, a partir dessa experiência que a gente teve de 12 anos atuando junto com os governos, e como eu disse, municipais, estaduais, governo federal, dialogando muito com diferentes atores de diferentes partidos, a Brava é 100% apartidária. O que a gente quer é líder que esteja afim, né, de se comprometer com algo grande, algo que vai ter impacto e que de fato vai fazer a diferença para o Brasil. Então a gente investiu muito nesse sentido. E, recentemente, há 5 anos atrás, a gente percebeu que o governo está passando por uma transformação muito radical. O mundo está passando, né? Então a gente está vivendo a transformação tecnológica, a revolução tecnológica, e o governo também está passando por isso. No futuro, as novas gerações, elas não vão ter mais a paciência que a gente tem com a burocracia hoje, né? Elas vão querer falar com o governo, elas vão querer falar com aquele político que elas votaram, num clique, com um depoimento, como já é feito muito hoje nas redes sociais, mas esse retorno do governo, ele tem que ser cada vez mais eficaz, cada vez mais responsivo, cada vez mais transparente, né? Então, essa perspectiva de um governo 4.0, um governo mais leve, um governo mais eficiente e mais transparente, como eu estava falando, é uma perspectiva que veio para ficar, não dá para a gente fugir disso. E os governos precisam se preparar para isso, e o Brasil também, né? O Brasil tem feito algumas experiências bem-sucedidas em processos de transformação digital, mas ainda são passos bastante tímidos. E aí, falando de novo, puxando para o gancho da pandemia, eu acho que a pandemia trouxe também esse senso de urgência, né? Porque de uma hora para outra a gente teve que discutir teletrabalho, né? Trabalho à distância no setor público. A gente teve que discutir como levar a educação
para a rede pública, que é uma rede muito grande, que atende um número muito significativo, né, de alunos. Como regulamentar a telemedicina, que essa lei estava parada não sei quanto tempo e por conta da pandemia agora está regulamentada, pelo menos por um período provisório, mas está regulamentada porque a gente precisa ter telemedicina nesse cenário da pandemia. Então, o governo teve que, de uma hora para outra, acordar para essa agenda da transformação digital. Muitas políticas nesse sentido foram feitas, né, copiando a burocracia do mundo físico e trazendo para o mundo digital essa burocracia, o que foi uma pena. Então, a gente viveu a e-burocracia em alguns casos, mas eu vejo de forma bastante positiva também que hoje tem um consenso, tem já de fato, uma conscientização, né, uma consciência maior de que essa é uma agenda prioritária. E aí as startups, né, para fechar aqui a minha resposta, elas entram como atores essenciais nesse processo, porque as startups hoje têm tecnologias de ponta, estão desenhando soluções bastante, né, disruptivas para esses diferentes problemas que a gente estava falando. Então, esse diálogo entre as startups e o poder público, ele é muito saudável, porque o governo hoje, muitas vezes, não sabe nem o que ele precisa contratar. Ele não sabe, muitas vezes, o que vai ser, de fato, a educação do século XXI, quais são as competências que eu preciso ensinar hoje para incluir esses jovens no mercado de trabalho, e dialogando com os empreendedores que estão muito imersos nesse universo, né, esse diálogo ele é muito saudável. Então, eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos com as GovTechs, dentro de um projeto que a Fundação Brava apoia, que eu fundei também, que é o Brasil Lab, que é um programa de aceleração, assim como a Ana estava falando, né, de programa de aceleração para mulheres. O Brasil Lab é um programa de aceleração para GovTechs. E as GovTechs nada mais são do que startups que têm um modelo de solução para governo, um modelo B2G, um modelo Business to Government. E entendam que o governo é uma estratégia ou de negócio, né, ou uma estratégia também social. E a gente tem batalhado bastante, eu acho que a gente evoluiu muito, hoje já tem um mapeamento de 1.500 GovTechs no Brasil. As GovTechs têm recebido um aporte de capital bastante expressivo também. O Brasil Lab, sozinho, já acelerou mais de 110 startups, 49% desse portfólio vende para o governo, tem uma relação direta com o governo, e a gente está tentando levar essa disrupção, essa inovação para a ponta, para a população, que é quem tanto precisa. Ativar o som. Legal, bem interessante. Letícia falou em determinado momento sobre a questão da escola. Eu estava pensando aqui, queria fazer uma pergunta para a Luísa Helena, a gente já está indo para a parte final, infelizmente, que a escola tem esse papel de integrar, né, e ao integrar é uma forma também da gente combater desigualdades. Mas eu queria saber, começando pela Luísa e depois tentando estender para todo mundo, como é que vocês enxergam o papel da escola no despertar da consciência social, portanto, em busca de um equilíbrio maior, e também, em torno disso, em relação ao empreendedorismo. Muito se fala, né, do empreendedorismo, como estando presente na escola, o quanto isso pode ser transformador, o quanto isso pode ser positivo. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham quando a gente olha para o empreendedorismo, a escola e o empreendedorismo social também, claro. Bom, primeiro, eu acho que o Brasil precisa ter um plano estratégico para os próximos 10 anos. Não dá para você falar sem ter um plano. Hoje nós temos um grupo Mulheres do Brasil, que tem 86 mil mulheres, nós temos 20 causas, não inventa a roda, mas, como a Letícia falou, políticas públicas que mudam o Brasil, que muda qualquer país através da sociedade civil. Então, quando você fala em saúde no Brasil, você tem um SUS que é invejável. O que precisa é ele funcionar com governança e digitalizar, Letícia. Digital é uma cultura. Você ainda está muito longe no poder público, tem muita coisa fazendo fragmentada. Se você não tiver com as empresas um programa de digitalização para desburocratizar, que custa de 3% a 10%, que não vai para ninguém, a burocracia não muda. Então, o Grupo Mulheres do Brasil está se preparando. A gente pegou o Japão de 2015 a 2025, nós pegamos Singapura, pegamos todos os programas que tem de planejamento, Daniel, e vamos fazer um planejamento de 2022 a 2033 de educação,
saúde, habitação e emprego. Agora, se não tiver 100 mulheres e ser o maior grupo político apartidário do Brasil, trabalhando já há quase 9 anos em 20 causas, fazendo acontecer, hoje nós estamos no mundo todo, em todos os continentes, e estamos em todas as capitais brasileiras. Nós vamos entrar 100 mil. Nós somos um grupo político. A gente quer ser o maior grupo político apartidário do Brasil, porque precisa de um planejamento. Digitalização, não tem vai lá digitar um pedacinho. Eu entro dentro do governo faz 15 anos, como diz a Letícia, tem gente muito boa, mas tudo fragmentado. Então, nós temos que ter um planejamento, senão nós não vamos sair, evoluir um pouquinho de educação. Agora, segundo a Unicef, nós vamos perder 2 anos de educação de crianças mais periféricas, é 2 anos de atraso. Então, para você levantar isso, você tem que ter um plano estratégico. Aí vem educação, que tem que vir com emprego junto, porque senão não tem jeito, que tem que vir com habitação. Todo mundo estava na mesma tempestade, mas a gente tinha casa que dormia 15 pessoas, que se um desse Covid, não tinha como viver. Então, assim, o que eu proponho para o Brasil não é um programa só de educação. O que Mulheres do Brasil está fazendo e está buscando, por enquanto a gente está fazendo Unidos pela Vacina, porque a vacina é a única coisa que vai dar. Mas, paralelo a isso, a gente está programa, já traduziu do Japão, já peguei o de Singapura, e isso tem que estar na boca do povo, como Unidos pela Vacina teve. O povo tem que saber que educação em 2024, como é que eu quero que esteja o Brasil mediante o mundo em 2025, porque senão cada um que entra, e não é por mal, é crença, muda tudo. 10 ministros da saúde, 9 anos no programa bom, não vai ter jeito. Então, assim, eu acho que a saída é por políticas públicas, você pode ir melhorando, como a gente fez, Mulheres do Brasil agora lançou Dona de Mim, foi uma mulheres que tiveram aquelas pequenininhas, R$3.000, mudou a vida delas. A gente fez um programa, elas vão devolver, que vai tortamente, que comprou um freezer, mudou a vida, como a Ana tem feito trabalhos maravilhosos, como a Letícia contou, mas é política pública que vai resolver educação e outras coisas no Brasil. E a política pública passa, para o meu ver, de um planejamento estratégico para 10 anos, como eu vi no Japão, como eu vi em outros países, e que a população saiba o que vai acontecer. Não tem jeito disso. E por isso que a gente criou um grupo muito forte, a Ana conhece bem, participa, um grupo muito forte que não é concorrência para nenhuma terceiro setor, pelo contrário, a gente é claro, a gente não inventa a roda, a gente apoia na Fontes, a gente apoia outros que precisam, a gente não cria outro, nós temos programas maravilhosos, mas junto com todo mundo, mas a gente quer ser o maior grupo político apartidário, porque não dá para não ter um programa estratégico. A gente vai fazendo, melhora aqui, cai dali, melhora aqui, cai daqui. Então, essa é a nossa proposta, e aí eu coloco a educação, Daniel, como dentro. Você tem que ter um programa de educação. Agora, a educação está mais difícil que a saúde, porque a saúde, na Constituição, está perfeita. Nós estamos agora traduzindo, Unidos pela Vacina, o programa nosso está sendo pedido para o mundo inteiro. Nós somos a maior experiência de vacinação em massa que existe no mundo. Então, cada lugarzinho dos 5.570 municípios que a gente fez uma pesquisa, tem uma pessoa do SUS apaixonada por vacinação. Então, nós já vacinamos 4, então eu só vejo isso. Eu não vejo uma coisa isolada da outra. Eu vejo um programa, mas para isso nós temos um grupo que cada vez fica mais forte. A Ana sabe que trabalha, que luta, que junta com outros para poder ser o maior grupo político do mundo. Nós vamos ser o maior grupo político do mundo para poder fazer esse planejamento e fazer ele existir. Legal. Então, e aí é isso, a gente chegando no final, infelizmente, mas dá a oportunidade para vocês passarem uma mensagem final. Acho que dá tempo para todo mundo deixar uma última mensagem desse painel. Ana? Então, bem rapidamente, só reforçando o que a Luísa colocou, a questão de políticas públicas. Agora, por exemplo, no combate à fome, que todas as organizações estão trabalhando nisso, é importante fazer o combate à fome, mas se a gente não tiver política de geração de renda, não funciona. Então, porque o combate à fome da cesta básica... É importante, as pessoas estão com fome, sim, mas não vai resolver.
Não vai resolver, por isso, assim, eu tenho uma preocupação muito grande em a gente passar uma imagem, né, o empreendedor social, de que a gente resolve todos os problemas, e a gente não resolve. O que resolve é exatamente política pública, organização e estruturação para a gente conseguir se desenvolver, né? A sociedade civil e os empreendedores sociais têm um papel fundamental e essencial, mas sozinhos não dá, não existe salvador da pátria. Eu tenho muito medo dessa imagem, sabe? Mas o empreendedor social, que lindo, faz tudo, a Ana, a Luísa, a Letícia, o Edu, todo mundo, que povo muito legal, super salvador. Sozinho não faz, se não tiver política pública, de geração de renda, de educação, como a Luísa falou, e de saúde, a gente não vai conseguir dar os próximos passos. Para isso tem que ter saber onde você quer chegar. Exato, e eu acho que tem um ponto bem rapidinho, Daniel, que eu queria colocar. Hoje, no Brasil, boa parte dos empreendedores sociais, que são os mais conhecidos, são pessoas que não necessariamente vêm da origem de onde está o problema social. Eu acho que a gente tem que trazer mais as pessoas para que elas tragam as soluções. Não adianta as pessoas quererem ir lá, e isso eu posso falar de carteirinha, porque eu nasci no sertão de Alagoas, cresci na periferia de Diadema e eu sei exatamente como isso é. Então, eu acho que a gente tem que fazer mais a conexão desses mundos, criar mais pontes, diminuir esses muros e fazer com que todo mundo participe das soluções. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa. Parei. Tá ótimo. Letícia, uma palavra final, por favor. Até porque depois de falar da Luísa e da Ana é difícil, porque eu posso ter as palavras das duas. Eu acho que realmente a educação é o eixo principal e o que a gente precisa é um planejamento que seja levado a sério, né? E seja articulado entre diferentes setores. Sou filha de professores, né? Tenho 3 filhos e hoje acompanho a educação deles e torço muito, né, para que eles consigam ter todas as habilidades, toda a competência para dar conta desse mundo que a gente ainda vai enfrentar, de uma série de desafios, né? E muita resiliência também. Então, acho que, de fato, a educação, não só a educação, né, das competências, mas uma educação também socioemocional, para que a gente se fortaleça como indivíduos e como humanidade, para que a gente dê conta de todos os desafios que a gente está vivendo e que a gente ainda vai viver. Legal. Queria agradecer muito, pessoalmente, pela oportunidade de estar aqui escutando. Fala, claro. Eu só queria dizer para os jovens que estão aí, que montam esse evento tão bom, vamos trabalhar o Brasil. Nós precisamos, todo ano eu falo a mesma coisa para eles, vocês são muito competentes, por favor, vamos trabalhar o Brasil depende de vocês. Muito bom. Queria então agradecer a Ana, agradecer a Luísa, agradecer a Letícia pela oportunidade de ouvi-las e dar boa noite para todo mundo, fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima. Tchau, tchau.